Os jardins do museu guardam características da fase mineira de criações de Roberto Burle Marx. Os canteiros têm formas sinuosas e a vegetação é agrupada em grandes manchas volumosas com tonalidades e texturas contrastantes. O projeto paisagístico apresenta-se integrado à arquitetura e à topografia original do terreno. A concepção plástica de grande liberdade e o rigor botânico de Burle Marx, acompanhado por Melo Barreto, fizeram dos Jardins da Pampulha um marco na história do paisagismo. Participando desta oficina de carimbos, você terá a oportunidade de levar um pouco dos jardins do Museu Casa Kubitschek para a sua casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno e hoje, a convite do Museu Casa Kubitschek, eu estou aqui para a oficina Carimbaria, onde nós vamos aprender a fazer carimbos inspirados nas espécies do jardim. Quero salientar que a lista de materiais com todos os detalhes, além dos moldes, dos carimbos que nós vamos aprender hoje, vão estar na descrição do vídeo para vocês baixarem depois e utilizarem como quiserem. Bem pessoal, vamos lá então para o passo a passo. Como eu falei, a gente precisa de uma base de madeira, no caso aqui eu já escolhi uma, que eu mesmo cortei e lixei para o tamanho do nosso molde que a gente precisa. A planta que eu escolhi do jardim aqui do museu é a Amaranta variegada, ou popularmente conhecida como rezadeira. Uma curiosidade sobre essa planta é que ela tem esse nome popular de rezadeira, porque em determinada hora do dia, quando o sol vai embora, ela junta as folhas, se encolhe nela mesma, como se fosse num formato de mãos postas, né, em oração. Portanto, eu escolhi esse formato da madeira para que cobrisse toda a área aqui. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois da gente ter cortado a madeira e lixado, para não deixar nenhuma ferpa, para não machucar, a gente tem que transferir o molde para o pedaço do EVA. Então, como que a gente tem que fazer isso? A gente vai pegar o molde, aí você pode tanto recortar o molde e depois fazer o contorno no EVA, ou como eu vou fazer aqui agora, a gente vai transferir por meio de um decalque. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o lápis e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai passar, rabiscar mesmo, cobrir toda a área do molde onde a gente quer transferir depois para a placa de EVA. Então é rabiscar mesmo. Passar o máximo possível, não deixar nenhum cantinho branco. Aqui está o molde da Amaranta e aqui está onde a gente passou. Aí agora a gente vai posicionar ela por trás, em cima do molde, quer dizer. Você pode tanto só segurar, firmar com a mão, ou se você preferir, coloca um pedacinho de fita crepe para a folha não sair do lugar. E aí agora você vai riscar ao redor de todo o molde para a gente transferir o desenho para cá. Uma outra curiosidade sobre essa planta Amaranta é que esse sobrenome científico dela, variegada, é por conta dessas manchas internas que ela possui, que são como se fossem pinceladas de tinta que a folha tem. Inclusive a gente tem um exemplar dela aqui para mostrar para vocês. Ela aqui está fechadinha, mas ela é mais ou menos assim, ó. Bem, aqui a gente finalizou de passar o desenho, agora a gente já pode tirar. E como vocês viram, o grafite transferiu para o EVA o desenho da folha da Amaranta. E aí agora a gente vai passar para cortar o molde que vai ser a matriz da nossa base de madeira. A gente vai ter que vazar com a tesoura ou com o estilete esses detalhes aqui de dentro e manter somente o contorno dela. À medida que eu for cortando, vocês vão entender melhor. E aí agora, com o estilete que eu prefiro para os detalhes, esses detalhes internos, a gente vai tirar as manchas de dentro. Eu fiz aqui a metade para vocês verem, então a gente acaba vazando as manchinhas da Amaranta
mas a estrutura dela continua ao redor. Eu tenho uma aqui pronta para mostrar para vocês como é que fica, ó, depois de cortada. Então agora a gente vai colar o nosso molde do EVA na base de madeira que a gente já deixou aqui separado. E para colar o molde de EVA na base de madeira, a gente vai utilizar cola para EVA. Aí a gente vai primeiro passar cola na base de madeira, espalhar e depois é só colar o molde por cima. Aí você pressiona com o dedo, dispõe ele mais ou menos no lugar que você quer. A gente tem aqui a nossa base com o molde secando e eu vou utilizar essa aqui que já está pronta. Agora, finalizado a colagem do molde, a gente agora vai para o momento de entintar e de imprimir o nosso carimbo. Aí para entintar a gente pode utilizar tanto um prato ou, como eu disse para vocês, pode utilizar essas bandejinhas de isopor limpas, também serve. E o bacana de na hora da gente entintar é que a gente pode fazer isso com várias tintas e ir experimentando qual que a gente acha melhor. Pode utilizar gramaturas diferentes, cartolina, aí fica a critério de vocês. Aí a gente pega o suporte, a base, o prato, o que for, despeja um pouco da tinta, vai colocando aos poucos, não precisa ser muito, depois qualquer coisa a gente repõe, e aí a gente pode espalhar e aplicar a tinta no carimbo de várias formas. Pode ser com pincel ou pode ser com rolinho. O rolinho é mais interessante porque ele vai trazer uma uniformidade melhor, assim, porque às vezes o pincel ele tem a tendência a arrastar a tinta na superfície do carimbo e às vezes assim ele traz resultados diferentes. Então é interessante você testar e ver como que vai ficar. Aí vocês pegam um rolinho e vai carregando ele com a tinta, você meio que vai arrastando ele. Vou pegar aqui uma folha, primeiro uma folha branca, para a gente poder imprimir. Aí você entinta e você passa sobre o carimbo. Aí você passa uniformemente e como um carimbo mesmo, você vem e aplica na folha de papel. Você pressiona e tira. Aqui vocês percebem que dependendo da pressão que a gente fizer, ele dá umas falhas. Às vezes dá uns sujinhos aqui da borda, como eu comentei com vocês, mas é isso que caracteriza o carimbo. Esses sujos, essas marcas, é isso que é o bonito também. É lógico que se você quiser fazer um carimbo com um acabamento assim, digamos, perfeito, sem que apareça isso, é possível também. Mas é interessante experimentar essa técnica desse jeito. Aí aqui eu tenho um pedaço de tecido de algodão cru, mas pode ser outro tecido mais fino, mais grosso. No caso do tecido aqui do americano cru, pode entintar bem, porque o tecido ele absorve bastante tinta. Então pode caprichar na hora de passar o rolinho e entintar. Aí posiciona onde você quer, marca e pressiona. Ó, dá para fazer com várias cores, fazer o mesmo carimbo com várias cores. Dá também para misturar uma cor na outra, mas tipo carimbar ele por cima do outro carimbo. Assim, ó. Nem precisa limpar nesse caso aqui. Carrega com a tinta e carimbar meio que fora do lugar, dá um outro resultado também. Marca.
Bom, pessoal, aqui na mesa eu dispus alguns dos carimbos que a gente confeccionou para a oficina, só para vocês terem uma ideia das possibilidades que dá para a gente fazer. Visitando aqui o jardim, eu escolhi algumas espécies, algumas mais simples, outras mais complexas de fazer, mas assim, para inspirar vocês em casa a escolherem e fazer o que vocês quiserem. Então, na oficina de hoje a gente aprendeu a fazer amaranta variegada, que é essa aqui mais comprida, ou rezadeira, como é conhecida popularmente. Eu fiz também a trapoeraba roxa, que é essa aqui. Esse aqui é o resultado dela, como que ela fica. Que é muito comum a gente ver nos jardins assim, ela é bem conhecida. Outras duas conhecidas também que eu gostei muito de fazer, que é a folha da espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara. Que elas são mais compridas e elas ficaram assim, ó. Super bonitas, também são bem gráficas. A espada de São Jorge ela tem essas manchinhas mais de ranhuras e a espada de Santa Bárbara tem uma mancha amarela no meio. Outra também que ficou super bonita foi a folha do Jatropá, que é essa aqui, que ela é bem simétrica, tem essas nervuras por dentro, que é super bonita também de fazer. E outra também que eu fiz um formato menorzinho, que é a folha do inhame roxo. Que o legal, por exemplo, dela ter um formato menor, é que dá para você fazer vários padrões. Eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina, que vocês façam em casa. Não se esqueçam que na descrição do vídeo vão estar todos os detalhes, a lista dos materiais, o passo a passo. Vai estar o link também que vai direcionar para os riscos, que se vocês quiserem utilizar os mesmos riscos que a gente fez aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Museu Casa Kubitschek, pelo convite para essa oficina. E é isso. Até a próxima.